amigos, irmãos, boa noite a todos que nos assistem mais uma vez nesta sexta-feira tão agradável, onde nos reunimos mais uma vez para conversar. O programa Conversa Espírita está aqui todas as sextas-feiras para dialogar com vocês, para levar um pouco da doutrina espírita no seu lar, na sua casa e interagir com todos aqueles que conosco nos assistem e participam da nossa proposta. No programa de hoje nós vamos entrar um pouco na questão emocional. À luz do Espiritismo, os problemas humanos, nós queremos falar hoje sobre a depressão. Uma das situações emocionais em que abala uma grande maioria da humanidade, e à luz do Espiritismo nós vamos debater sobre esse tema. Conosco, nosso convidado Paulo Henrique, integrante do Grupo Espírita Luz e Verdade, que já está aqui com a gente novamente mais uma vez. Paulo Henrique, boa noite, obrigada por estar participando com a gente nessa sexta-feira. Boa noite, Kátia. Boa noite aos meus amigos, da nossa mesa, a você que está conosco na live, que a gente possa, diante da grandeza do assunto, discorrer com muita tranquilidade e ajudá-lo, sobre essa temática. Esse é o nosso desejo dessa noite. Frank, boa noite, Frank, mais uma vez com a gente, obrigada por estar aqui. Boa noite, Kátia, boa noite, Paulo, boa noite, Sônia, boa noite aos nossos ouvintes, mais uma vez, com imensa gratidão de estarmos todos nós reunidos aqui, para que possa haver um intercâmbio entre nós aqui da mesa e os nossos ouvintes que estão nos mais variados lugares. Sônia, boa noite. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Boa noite, Kátia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Frank. Boa noite aos nossos ouvintes que estão em casa nos assistindo. E com certeza nós vamos estar aqui conversando, sobre assuntos do nosso dia a dia e algumas formas de encararmos os problemas que enfrentamos à luz da doutrina que nos ajuda e nos esclarece. Que nos traz muita luz, Bom, nosso tema de hoje, que eu convidei para a mesa, que está aqui junto conosco, nossos companheiros, nossos amigos e irmãos de caminhada, Nós queremos debater hoje com os nossos ouvintes justamente a questão da tristeza. Todos nós nos sentimos tristes uma vez ou outra, Mesmo a pessoa às vezes mais alegre, de alguma forma, às vezes tem momentos de tristeza e parece que nada pode dar certo na sua vida. Sabemos que a tristeza é um fenômeno natural da nossa existência, é uma reação normal aos problemas da nossa vida cotidiana. E que nós queremos propor hoje, apresentarmos aqui, não um relato clínico da depressão, porque isso é uma tarefa que cabe a um profissional da área médica, mas sim conversar sobre essa doença a partir de uma perspectiva espiritual. Para sabermos então, à luz do Espiritismo, como nós vamos entender espiritualmente esse processo, essa situação de vazio da alma em que a grande maioria da humanidade de alguma forma, por alguma vez, se sente acometida e às vezes passageiramente, ou passa rápido, às vezes uma situação por pouco tempo e outras que podem se tornar muito intensa e até graves. Então essa é a nossa proposta de hoje, conversarmos um pouco sobre a depressão. Como é que a doutrina espírita esclarece esse tema tão comum hoje em dia, principalmente na realidade que estamos vivendo com a questão da pandemia? Com a palavra, então, os nossos queridos amigos da mesa. Educadamente, a gente tem que sempre conceder ao nosso visitante a palavra. Paulo Henrique. Acredito, Cláudia e demais amigos, que o quadro de tristeza, ele é startado, por várias questões. Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso, o mundo como está, inclusive a gente tem, na própria dinâmica que está sendo apresentada hoje, um quadro, que faz com que starte essa questão da tristeza. Mas nós configuramos, aí a gente se alinha com a clínica, essa tristeza profunda, prolongada,
né, muito recorrente, né, que não passa nunca, porque frustrações a gente tem. Todos a nós nossa temos, vida né? tem, todos os dias está cheio de frustrações. Como não, né? Não tem como a gente ser exato numa vida dinâmica, né, nesse mundo VUCA, né, volátil, nesse complexo, né? Mas a gente permanecer muito tempo, né, nesse quadro, aí sim a gente começa a entrar nessa situação patológica e aí vem uma série de coisas, né? Mas vejo interessante assim nessa introdução, a gente vê lá, né, o que me causa, né? Por que está me causando isso, né? Porque nós temos contribuições. Eu acho que essa é a nossa conversa, né, Kátia? Para auxiliar, para lidar aí com essa tristeza. Nós temos contribuições, né? Que é esse entendimento do mundo que a gente traz. Só que para mim poder entender o mundo, eu preciso fazer uma leitura com a visão espírita. Porque se eu fizer uma leitura com a visão materialista, eu retorno a esse quadro, né, que tudo termina, que eu perdi tudo. Eu acho muito interessante agora em tempo de enchente, né, Cátia, você que dá notícia. Sim. Eu perdi tudo com a enchente. Perdeu o quê? Perdeu a geladeira, perdeu o fogão, né, molhou uma cama, perdeu muito pouco. Tudo é outra coisa. E as pessoas têm essa visão, né? Bom, no início é isso aí. Quem nunca sofreu depressão, né? De alguma forma, de algum grau, podemos dizer que a tristeza, ela é uma coisa que precisa ser muito bem observada, né? E é isso que nós queremos propor hoje na nossa conversa em relação a essa tristeza intensa, Frank. Porque ficarmos tristes é natural, é um processo da vida. Agora, a constante tristeza, diariamente, a todo momento, a toda hora, essa incerteza de que nada vai mudar para melhor, isso realmente é uma situação de alerta e muito preocupante. Kátia, assim, dentro do que se pode ter normal na medicina, na psicologia, a tristeza, também como a felicidade, são processos transitórios, ou seja, passageiros, né? Aí se tem, dentro de uma aceitação médica, clínica, algo como natural. Nós iremos na vida, em inúmeras situações, nos deparar com as infelicidades, né? Com situações adversas, as vicissitudes da vida, enfim, todas as situações de descontentamento. Porém, a permanência desse estado de infelicidade é que a medicina cataloga como já algo patológico, algo doentio, né? Algo problemático à luz da medicina. E o mais importante que eu vejo na nossa conversa hoje é que o ser humano sempre, como bem falou Paulo, tem que fazer uma leitura, tentar fazer uma leitura, examinar acuradamente, de uma maneira bem criteriosa. E o primeiro estágio que a gente faz, primeiro aspecto é fazer um diagnóstico, tentar observar, examinar e fazer um diagnóstico, saber as causas, que significa dizer isso, saber qual a causa, né? Qual a origem de um prolongamento de uma situação de infelicidade que se transforma numa patologia à luz da medicina nossa, à luz das nossas catalogadas doenças psíquicas, do nosso psiquismo. E nesse aspecto, o primeiro passo é traçar as causas, traçar um diagnóstico. De onde surgem? Qual a origem, né? De que eventos surgem que fazem com que se desencadeie esse estágio mais longo de um estágio de infelicidade que se transforma na chamada depressão, o grande mal do século. No século XXI, que nós temos hoje, a medicina, né, veicula como um dos grandes, o grande mal do século, a depressão. Todos nós, nesta vida pós-moderna do século XXI, somos acometidos em um determinado momento da vida nesse estado de depressão. É muito comum nos jovens, na adolescência, diz a medicina, a psiquiatria e a psicologia apontam por um estado metabólico muito rápido, um metabolismo
e um metabolismo hormonal muito rápido na transformação corporal do ser humano, funcionamento de determinadas glândulas, um aceleramento acabam causando uma certa confusão mental que, por sua vez, naquele estágio de vida, leva à depressão. Mais vulneráveis, né? Os jovens ficam mais vulneráveis. Um momento delicado, um estágio delicado das nossas vidas. Só que existe, depois desta fase, já na fase adulta, inúmeros casos que a gente sabe que vem aumentando, que por se tornar o grande mal do século, é que essa doença, esses problemas da depressão, esse problema da depressão, ele se estabelece como mal de várias gerações, não somente da geração da juventude, mas das gerações posteriores, né, da vida. Tanto pessoas com idade já bastante avançada com depressão, com 70, 80 anos, em todas as faixas etárias a depressão se consolidou como um grande mal desse século XXI, por vários fatores. E aí a gente vai começar a discorrer sobre as causas, né? As causas que levam à depressão, e inevitavelmente nós vamos abordar a luz da espiritualidade, tá? Como a principal causa da depressão que as pessoas estão sendo acometidas, né, no mundo de hoje. E não é só o jovem, não é só o velho, a criança também é um fator que é peculiar a qualquer idade, e também não só aos homens, mas também às mulheres, né, Sônia? E é um momento em que vale a pena uma conversa franca sobre esse assunto, para se ter um olhar mais atento a essa possibilidade que de repente isso pode estar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua própria família. A depressão, o mal do século, como nós vemos, ela é diferente do estado depressivo, né? E quando a pessoa está com esse transtorno psiquiátrico, ela atinge milhões de pessoas, e quando ela está, às vezes nós não percebemos, porque tem diferença, né? Porque a pessoa que está com depressão, ela faz, às vezes, normalmente, todas as atividades dela. Ela consegue sorrir, ela consegue sair. Agora, quando o quadro está muito avançado, aí de repente ela se torna apática, ou ela se torna muito dinâmica, ela dorme muito, ela se isola, ou ela não dorme, ela perde peso. Então tem vários fatores que levam a gente a perceber que alguém, né, está na nossa família, na nossa casa, no nosso quadro de amigos com a depressão. Só que ela não é aparente, física, como quem quebra um braço, quem quebra uma perna, né, quem desloca alguma coisa. E as pessoas, elas ficam meio constrangidas em admitir que elas estão depressivas. Por quê? Porque seria como admitir uma fraqueza humana, né? E às vezes nós não gostamos de parecer fraco perante o outro. Então tem todo esse cuidado. E aí nós temos o jovem, como nós já falamos, né? A mulher, as pessoas mais idosas, porque a partir começa a ficar numa faixa etária acima de 70 anos, a gente tem algumas perdas, né? A gente tem a perda da visão, a perda da saúde, a perda de dependência, né? Os pais que são os responsáveis pelos filhos, daqui a pouco estão invertendo os papéis, né? Eles estão sendo dependentes dos filhos. Às vezes tem a situação de abandono também, que sofrem. Então tem várias coisas que nos levam a questão da violência, a questão, sim, então de vários aspectos que podem se somar, né, a cada indivíduo com histórias diferentes e diferentes possibilidades, mas que acabam desenvolvendo. E esses sintomas realmente a doutrina espírita é muito clara quando fala sobre esse aspecto da importância do diagnóstico médico, não é? E também da busca do profissional da área, para que isso ajude realmente a pessoa a sair desse estado emocional, digamos, esse estado de espírito, que é um estado de espírito que de alguma forma também interfere no lado espiritual, não é, Paulo Henrique? Porque quando estamos depressivos, automaticamente nós estamos já, né, com a vibração muito baixa, não é, com pensamentos negativos. Isso, espiritualmente falando, não é positivo para nós, não é? Eu acredito assim, Kátia, que colocaste ali, né? A gente tem perdas, né? Mas, começando por o início, né? O que nós aprendemos logo de início na doutrina espírita? A lidar com as coisas da vida. Se a gente pegar o mundo de hoje,
A gente vê que a galerinha que está aí, ela não está acostumada a perder o cachorrinho, ela não está acostumada a ceder na sala de aula, ele não está acostumado a não ter a roupinha que ele não quer, ele não está acostumado a uma série de coisas. Esses comportamentos geram uma bola de neve. Eles te dão assim uma baixíssima aceitação da derrota, baixíssima aceitação até do outro, da opinião contrária. Tudo isso gera aquilo que a gente conversou, né? Esses comportamentos. Eu tenho uns artigos que eu fiz, né, contra a corrupção e contra o suicídio, a gente escreve muito, né? A evangelização é o nosso maior antídoto. Que a gente vai trabalhando todas essas questões da vida contínua. Por que eu estou aqui, né, Frank? Tu gosta muito de filosofar. Eu tenho uma razão de estar aqui, eu tenho um propósito, usando a terminologia nova hoje. Eu tenho um propósito. Quando eu começo a descobrir esse propósito, quando a gente coloca assim, Kátia, aqui é um planeta de provas e expiação, mas explica bem o que é provas, traz para o contexto atual, o que são provas, né? O que são expiações. Então a gente começa a trabalhar, você vai passar por isso. Isso faz parte, é aí que tu vai ficar robusto, né? Então o que a sociedade faz hoje? Ela não deixa as criaturas passarem por isso. Então, cada vez a gente vê aí quadros, como eu vi agora, de um rapaz lá que investiu na bolsa, tá difícil para investir em qualquer coisa, né? Aí teve uma derrota astronômica, puxou o gatilho. Respeitando muito, né, aos pais, etc e tal. Mas veja, não soube lidar, né, com uma derrota. Eu sempre digo assim, eu fui agricultor, né, venho de uma família agricultor. Agricultor, uma vez nós estávamos tentando desenhar o que é um agricultor aqui para uma cidade agrícola, um estado agrícola, um país agrícola. É aquele que aprende a perder. A gente perde muito. A derrocada financeira, tu perde, tu fica devendo, tu não queria, mas tu acaba, tu é processado, etc e tal. A gente tem que lidar com essas grandes derrotas, sabe? E aprende com isso, fica forte. E a nossa sociedade não quer, Kátia. A nossa sociedade quer moleza. E a doutrina vem me dizer, não está aqui para moleza. E isso parece um paradoxo, né? A grande mídia, muitas coisas que não são vendidas é para nos dar moleza. E na verdade a gente não está aqui para a moleza. Nós estamos aqui para uma trilha de aprendizado, né? E nessa trilha faz parte o namorico que rompe, a derrocada financeira, às vezes a perda física de um órgão, de um parente, de um amigo. Faz parte do motum contínuo da vida. Por que a nossa galera não está conseguindo suportar isso? Nós temos, por exemplo, assim, como falando, né, a perda do ente querido, o casamento que termina, o desemprego, né, tantas perdas que nós temos. Então, aqui a vida é feita de aflição, né? Nós temos que passar por, temos sofrimentos, temos aflições e nós temos que aprender a lidar com isso. Claro que nós que somos espírita, a doutrina espírita nos ajuda a entender melhor essa situação, esses problemas, a entender, a compreender e saber por que está acontecendo, né? Porque a gente já pergunta quem eu sou, para onde vou, de onde eu vim. Já lá na filosofia grega a gente já tem isso. Então, a partir do momento que nós conseguimos nos situar e saber que é assim, como tu disse, que tem perdas, que tem sofrimentos, que tem aflições. O sofrimento do nosso ponto de vista, exato, né? Porque ele é uma prova ou ele é uma expiação. O ponto de vista materialista é esse, porque ele quer te facilitar tudo, quando na verdade é a dificuldade que enrobustece. É ela que nos faz ver se a gente pode avançar ou não, como tudo na vida. Você quer ter uma profissão hoje de ponta, você precisa malhar. Você quer ser um atleta de ponta, vai ver se o Neymar brinca. Muitas vezes nós estamos vendo ele na televisão e ele está chutando bola na trave lá de madrugada, isso ou aquilo. A gente precisa de muito esforço para conquistar as coisas. Até dentro do movimento espírita. Tem um amigo meu que deve estar nos ouvindo, ele diz assim: você quer virar dirigente espírita? Tenha certeza que tu vai te incomodar. Agora, se não quiser te incomodar, então tu fica assistindo palestra no banco.
Bom, a doutrina espírita ela nos esclarece em questão da imortalidade do espírito e também nos esclarece que somos reféns do arquétipo de vidas passadas, imperfeições que ainda carregamos, que são ainda do efeito danoso que nos aconteceram, e dentre essas dificuldades já de pretéritas vidas, nós ainda temos os desafios da vida existencial na qual nós estamos vivendo. E aí entra os traumas, podemos dizer que temos as lembranças, experiências negativas, as aflições, então tantas fragilidades que às vezes nos deparam e nos testam, porque a vida a todo momento eu acho que nós somos botados a provas, colocados a provas, vamos dizer assim. E essa dificuldade justamente de lidar com aquilo que não está contento com a nossa vontade, com o nosso desejo, é que às vezes faz com que as pessoas, né, Frank, de alguma forma não tenham essa aceitação, como falou Paulo Henrique, justamente de que nós temos que estar preparados para tudo, né? Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Infelizmente, nós vamos demorar algum tempo ainda para amadurecer a questão, essa consciência da divindade que cada um de nós carrega e que nós, através da doutrina espírita, que podemos entender, compreender melhor, somos um somatório de vidas, somos um somatório de estágios, que nós carregamos esses somatórios de estágios, de experiências, de vidas passadas para a atual vida. E que existe um ser divino dentro da gente, espiritual, ou como queiram pensar alguns, que é fora, que é a nossa divindade que nos observa. Observa esse contexto todo das vidas passadas e observa o atual Frank, que aqui está corporalmente, fisicamente, presencialmente, falando com vocês. E essa infantilidade da humanidade, nesse sentido, a falta de amadurecimento, de se reconhecer como também uma divindade, fazendo parte dessa divindade que todos nós somos, acarreta inúmeros problemas. Na primeira delas, a não autoaceitação. Nós, seres humanos, temos a dificuldade de nos aceitar individualmente. Até sua própria aparência, às vezes, todos não os só aspectos, condição de vida, todos situação, os aspectos, mas todos os aspectos. Sentidos, então, né? todos os dias a sociedade atual, a sociedade antiga e a atual carrega um conceito de disputa em tudo. O ser humano está sempre disputando, sempre em plena disputa e criando sempre padrões. A sociedade, o nosso círculo social criam padrões. Nesses padrões, as pessoas muitas vezes não conseguem se encaixar e não conseguem se aceitar, não aceitam viver a sua realidade, sua própria realidade. Então são pessoas frustradas, plenamente frustradas com determinadas situações que são situações extremamente periféricas à luz da grandiosidade que é o ser humano, que carrega a divindade, a centelha divina dentro de si. Então, essa não aceitação consigo mesmo, com a pessoa, acaba colapsando. Não só pode dar errado, algo vai dar errado no universo dela, porque o que o ser humano é constituído? De onda, partícula, energia e informação. Basicamente nós temos, como na espiritualidade, todos esses componentes. E se nós não nos aceitarmos como o primeiro princípio de vida, como o primeiro princípio da vida, da vivência, o que nós vamos atrair para nós? Um colapso com o próprio universo, uma contradição com o universo, que nós somos parte da divindade. Qual é o propósito que nós estamos aqui? Nós estamos aqui segundo a doutrina espírita. Qual é o propósito? É a pergunta exatamente inicial, né? Exatamente, mas qual é o propósito que a doutrina espírita diz? Da pedra ao anjo. Por favor. Perfeito. Então, qual o propósito que nós estamos aqui? Nós somos a divindade que vai progredir inevitavelmente pela lei do progresso. Só que aí nós entramos em contradição com regras sociais da qual nós nos aceitamos. Nós nos marginalizamos porque nós
criamos nós mesmos figuras, padrões, que nós não nos aceitamos. Ao nos encaixar em padrões sociais, nós acabamos nos afastando e anulando, aniquilando essa divindade que mora dentro, que habita dentro de nós. E geralmente o foco na dificuldade de superar as circunstâncias difíceis que passam, fixam a atenção só naquelas coisas que foram frustrantes, que lhes deixou infelizes, não é? Aquelas coisas que realmente a pessoa não conseguiu alcançar. E essa fragilidade toda realmente faz com que as pessoas desfoquem do seu potencial, da sua autoestima, principalmente, né? E acham que não têm condições de conseguir mudar a sua vida, de mudar a sua condição emocional, enfim, é uma situação muito delicada, as coisas mal resolvidas da vida, que interferem muito no comportamento humano das pessoas. Eu digo assim para vocês rapidamente, para não tomar o espaço dos demais, o estado depressivo, ele é muito dolorido. A dor que tu sente quando tu te isola e não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém e te sente o ser mais infeliz do mundo, é muito doloroso esse processo, essa introspecção perigosíssima e muito dolorosa. Olha, e aí que está, nós precisamos muitas vezes, quase quando estamos nesse processo, da interferência de alguém. Alguém precisa quebrar esse estágio molecular mórbido para que nós recomecemos a voltar para a vida, voltar para reagir, né? Tentar reagir. O estado depressivo, ele é muito perigoso, e por isso, mesmo irmãos nossos dentro dos centros espíritas, a gente tem conhecimento que já tentaram suicídio. Então não é uma situação que se lida facilmente no plano prático. Ela é muito perigosa. De forma alguma, até porque talvez, né, em hipótese, nós já tenhamos sido suicidas. Mas eu voltaria a uma questão que tu abordaste. Não sei se tu queres falar. Não, eu estava só para complementar, né, que nós temos crianças, né, em quadros depressivos bem pesados, bem fortes, né? E que agora, hoje, quando nós percebemos que hoje nós temos, nesse século que nós vivemos, nós temos recursos, né? Nós podemos contar com a ajuda de profissionais na área da saúde. Então, às vezes, não basta só a gente perceber que a pessoa está no fundo do poço, que ela está precisando, porque nós não podemos medir a dor do outro. Como tu disse, a dor é muito profunda. Às vezes, a pessoa se encontra num quadro que ela está em total desesperança, sentimento de culpa, falta de autoestima, e nesse momento cabe alguém que está próximo interferir e ajudar essa pessoa, acompanhar, fazer com que ela procure ajuda. Eu vejo perfeitamente. A gente aborda muito o assunto na visão espírita, né? E o Frank colocou a questão que a gente sempre coloca, né? Tem que separar uma coisa da outra, né? A gente age muito mais preventivamente, né? Ou seja, trabalhando em cima desses fatores, como a Kátia colocou, que são as causas anteriores e as atuais, né? Da pedra ao arcanjo, né? Então, só que da pedra ao arcanjo é uma trajetória, né, de várias vidas. A gente, didaticamente, né, com o uso, né, da moderna pedagogia, é colocar isso na mesa e ir explicando para a criatura como é que isso se processa. Assim como a gente estuda na escola formal todas as matérias que nos fazem fundamentais, embora em revisão para a vida, a gente precisa dar essas matérias fundamentais também para as nossas crianças, para que se tornem adultos conscientes, porque eu te faria pergunta para nós discorrermos aqui, Frank e irmã, o que causa esta frustração? Por que eu fico muito tempo mergulhado nela? Qual é a grande questão do ter, do ser? O que isso representa para mim? O que é supérfluo? Por que essas bolhas, essas caixas sociais, elas influenciam tanto em mim? Será que por trás eu não tenho uma ideia de que no túmulo tudo termina e que eu preciso gozar o máximo agora? Porque se eu não gozar agora, eu sou o babaca do dia, né?
Esse é o termo que usa, né? Se eu não aproveito ao máximo a oportunidade, se eu não esgoto todas as chances que eu tenho agora, eu não tenho depois. Termina tudo no túmulo. Se eu não gosto da juventude agora, quando eu chego na velhice, vai terminar tudo. Será que essas ideias materialistas não são, né, elas processadas nesse cardápio do mundo moderno, os principais causadores? É uma pergunta que eu não tenho dúvidas, não tenho nenhuma dúvida disso. E sempre procuro verificar esses movimentos, os movimentos que fazem as épocas históricas da história da humanidade. Eu observo que nós, retrocedendo no tempo, nós não tínhamos não tínhamos a depressão verificada à luz da medicina como um grande mal. A humanidade sofria de outros males, haviam outros males na humanidade, e que isso se acentuou muito, essa questão da depressão, de 60 anos para cá, com o advento da mídia, do marketing, né, da informação mais difusa, mais rápida, né, tanto como essa questão do marketing. Eu li um livro há umas 3 semanas atrás sobre o marketing trabalhando as regiões do cérebro humano, né, a ativação de determinadas glândulas. Isso é uma coisa furiosa. Para conquistas e valores que muitas vezes são desnecessários. Exato. Artifícios. Há uma fúria do marketing em cima do condicionamento da pauta da vida humana. Nós não podemos fugir disso. E cada vez isso se acelera mais. Essas condicionantes, elas são mais agressivas cada vez mais. E aí o que acontece? Há um comparativo nos lares, já lá desde a criança, que tem que ter determinado videogame, que tem que ter determinado bem material, né? Que tem que ter um determinado curso especial disso, daquilo, porque o coleguinha faz. Então dentro das gerações dos lares, nos lares, há uma grande competitividade doentia, e que a pandemia veio aí para dar um basta, né? Um freio. Um stop, né? Um stop nesse mundo já que estava tão saturado de tanta competição, que nós nos colocamos dentro dos lares e tivemos um momento de reflexão, de saber uma coisa: não, só um pouquinho, eu não sei o dia de amanhã o que vai acontecer, eu tenho que consumir o necessário. Se eu consumir de maneira moderada, será que eu vou conseguir sobreviver? Antes de nós continuarmos, eu quero registrar aqui que nós temos alguns ouvintes que estão interagindo conosco, estão nos mandando boa noite. A Zenir Dornelles, boa noite, Zenir, obrigado por estar com a gente. A Andréia Cunha, minha irmã, um abraço aí, minha irmã que está em Santa Catarina. A Luciana Simonetti, sempre com a gente. Luciana, boa noite, obrigada por estar conosco. Então, olha só, a Luciana Simonetti falando que sou cristã, mas foi do doutrina espírita que ela conseguiu sair de uma depressão profunda. Vejam só, né? Como é importante conhecimento que a doutrina espírita nos mostra, nos conduz em relação à continuidade da vida, e que faz com que nós vejamos o mundo com uma outra forma, né? Uma outra realidade. Mas a questão da depressão também é muito complexa, porque ela, além de atingir as emoções, ela também nos leva às vezes por descaminhos, não é? E nós vemos muitas vezes os jovens se lançando nas drogas, os adultos, não só os jovens, a humanidade, enfim, nos vícios. Então, essa questão desse desajuste emocional, ela pode também nos induzir a algumas situações de desajuste que podem interferir muito na nossa vida e que realmente não se somam, né? Só diminui para a nossa evolução e permite com que nós, então, percamos valiosas oportunidades de evolução. E como lidar, então, o que dizer para uma mãe, para um pai,
um familiar, por alguém que esteja sofrendo dessa situação, dessa depressão, desse sentimento e que se sinta tão impotente, porque a pessoa, quando ela está envolvida por esse processo, ela se sente impotente diante dessa situação e geralmente se considera sem forças para sair. Aí a importância fundamental do apoio familiar. A família também tem que estar acompanhando, né, Paulo Afonso? Allan Kardec trabalha a melancolia. Nós vamos encontrar no Evangelho quando ele fala das causas do sofrimento atuais, né, e anteriores, ali dentro do capítulo 5, se não me falha a memória, às vezes falha, ele vai trabalhando a melancolia, depois ele trabalha a loucura e o suicídio. Ele vincula esses temas todos, claro, obviamente, estão vinculados. Eu acho que o termo depressão... Talvez no estágio. Ele é mais moderno. E a gente vai encontrar na Revista Espírita, e eu não tive tempo de trazer aqui, mas se o amigo ouvinte quiser, um estudo de Allan Kardec das causas do suicídio em Paris, quando ele lá estava encarnado. É um artigo bastante longo, e a gente vai ver, Kátia, nós fizemos um levantamento aqui sobre depressão e suicídio no município de Uruguaiana, entre um grupo focal de 45 espíritas, há uns 3 anos atrás, um pouquinho antes de se fundar o CVV aqui. Tá? E a gente encontrou quase as mesmas causas que ele encontrou lá em 1800, por volta de 860 por aí. E elas continuam sendo as mesmas. Uma delas, nós encontramos aqui, é que famílias desestruturadas, né, elas são, né, aonde mais se encontram, tá, os suicidas e os depressivos, porque muito dos suicidas vem da depressão. Nós temos estatísticas aí, o pessoal do CVV trabalha com estatísticas mais próximas a nós. Eu não tenho esse número porque ele é variável, a gente sabe que são muito complexas essas questões. Eu presto serviço para o Sebrae, eu fui fazer uma implantação numa prefeitura aqui na cidade de Três Passos, do ano retrasado, e o vice-prefeito é médico, ele estava lá conversando comigo. Daqui a pouco ele me disse: teve um pessoal da Federação Espírita aqui, fez uma palestra sobre suicídio domingo, eu estava na segunda-feira. É o município que mais morre gente no Brasil. Tá? É um município pequeno, aqui no norte gaúcho. E eu estava lá, e houveram vários casos ali. E é um município do fumo. Tá? Migrou muito fumo de lá, que saiu gente ali de Santa Cruz, um pouco baixou lá para o lado de Canguçu, e outro pouco subiu ali para o alto. E ele estava me contando, então, percapitamente, um município pequeno, né, mas altíssimos os índices de suicídio. Aí eles estudaram. Então tem muito a ver com lavoura, tem muito a ver com perda, tem muito a ver com materialismo e as famílias estruturadas. Principalmente. Ali as famílias são estruturadas, porque não tem muita pobreza naquela cidadezinha ali em cima. A gente não vê vila, praticamente casa, mas um altíssimo índice de suicídio. Então veja, depressão vinculados, o quanto é complexo o tema, né? Porque às vezes tu tem um dado que serve para cá, mas não serve para lá. E isso eu acompanhei já nesses anos que a gente vem estudando suicídio. Nós temos dados globais, mas às vezes a própria pandemia, né, eu não tenho aqui os dados, mas ela está aumentando muitos casos. A gente sabe, até de uma certa forma não é tão difícil, né, Frank, da gente imaginar por que está acontecendo. Porque tem horas que a gente se encontra melancólico também, né? Tá ali, era acostumado a lidar com as pessoas como nós estamos aqui, lidando tudo virtual, tá? Tudo bem, tu conversa, mas não é a mesma coisa. Confinados, ambientes pequenos, sem vislumbrar o futuro. Na minha própria profissão, com o fechamento do fórum, sem o atendimento, e 80% dos processos físicos sem resolução, se não são examinados por uma política do próprio Tribunal de Justiça,
nos trouxe um colapso. Tem colegas meus que estão desesperados e conversam comigo: olha, não consigo dormir, eu não vejo horizonte, esse ano está chegando ao final, daqui a pouco tem as férias forenses e nós estamos aí com essa paralisação e eu não sei o que eu vou fazer. Incerteza do dia de amanhã, né? Incerteza do dia de amanhã, não sei o que eu vou fazer, que já queimei minha gordura que eu tinha, ou eu não tenho mais solução. Então, assim, determinadas situações que nós jamais imaginaríamos que fosse acontecer, que está acontecendo, que são situações que realmente não podem potencializar essa situação, né? Partindo do estado de depressão para, de repente, o caos total, que é o suicídio, né? Sim, além da questão da pandemia, da questão da instabilidade social, econômica que nós estamos vivendo, a incerteza do dia de amanhã, né? Além de toda a realidade da questão da pandemia, dos casos, do número de mortes. Então, hoje a mídia também retrata uma realidade muito difícil para a humanidade. E aí a pessoa às vezes não está bem, já está cheia de problemas, já tem dificuldades dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Isso aí também intensifica mais essa situação. Mas como é importante a gente debater sobre isso, porque a gente sabe que a maioria das mulheres são muito atingidas sobre isso, mas não é só as mulheres, os homens também são atingidos, né? Que muitas vezes eles são mais silenciosos, né? Porque o homem já traz consigo aquela cultura, né? Desde jovem, desde criança, que tem que ser o braço forte, enfim, mas também não está livre desse processo. Então, esse cuidado, essa conversa que nós estamos tendo hoje é justamente para falar dessa questão desse desajuste emocional que leva, às vezes, a situações bem mais graves, como pode levar, muitas vezes, até o suicídio, é que nós queremos falar sobre a luz da doutrina espírita. Pois não, Frank? Eu queria introduzir desde já nosso contexto na espiritualidade e dizendo para vocês que eu estou numa produção literária, na segunda minha produção literária, e ela justamente trata sobre isso, sobre o suicídio. E nesse trato que eu estou malhando, que eu estou palmilhando, eu estou no início dos trabalhos, eu me fiz a pergunta: se todos nós somos médiums, todos nós seres humanos temos a mediunidade em determinados graus de escala, conforme os nossos estágios das vidas passadas, uns mais, outros menos, não seria esse também o não desenvolver para muitos casos da nossa humanidade, o não desenvolver, a não aceitação dos encargos que as vidas pretéritas nós assumimos antes de encarnar para a vida atual, das nossas tarefas espirituais, no resgate, no reparar e na missão da caridade, em nós não aceitarmos o desenvolvimento da mediunidade, também não seria um fator, né, de depressão, no desenvolvimento, no processar dessa mediunidade, também não seria um fator de psicossomaticamente o nosso corpo, a nossa mente estar apresentando problemas porque não aceitamos os compromissos assumidos da espiritualidade para o mundo material hoje que nós vivenciamos? Eu acredito, Frank, que a gente volta por um problema que nós conversamos aqui, que é o problema da não aceitação, né? Só que aí o fator causal, né, foi outro, né? Mas é sempre não aceitar, né? Eu colocaria aqui um leque, né, de situações em que a doutrina espírita nos esclarece e nos auxilia, né, para lidar com esses problemas, né? Um deles é a vida continua, né? A gente ter uma certeza absoluta, né? Por isso que eu tenho que ser convicto de que eu sou um espírito, como tu tem colocado o tempo inteiro aí, né, milenar, né? E que eu tenho essa comunicabilidade com os espíritos, que eu tenho comunicabilidade com espíritos que me querem bem e que também me querem mal, sem esse ponto, né, da gente trabalhar só com lúdico, trabalhar só com as coisas fáceis, mas dar essa informação mais precisa
de que ainda temos os dois lados muito atuantes. Quais são os dois lados? O bem e o mal. E ele está aqui. Quando tu fala, eu não assumi o compromisso com a mediunidade, mas às vezes eu não assumi o compromisso lá com a minha empresa, que eu tenho 30 funcionários, vou ter que demitir 15, o cara fica enlouquecido. Estou com donos de restaurante aí fechando, nutricionistas entregando diploma. A gente tem alguns segmentos, mas hoje eu conversava sobre isso. Quando há uma seca, vários segmentos vão à bancarrota. Quando a gente tem vendaval, várias áreas vão à bancarrota. O mundo é cíclico, o problema é a perda. É lidar com ela, né? Lidar com a perda. O supérfluo é muito trabalhado na doutrina espírita. Nós temos capítulos específicos nas leis morais que trabalham sobre o supérfluo e necessário. Então a ambição contida é uma reta do cristão, do homem de bem no geral, independente, conter a ambição. Esse mundo ele não nos dá freio. Tu compra um carro bom com ar-condicionado, hoje, amanhã tu quer com teto solar, daqui a pouco tu já quer. Tem carro que tu não precisa mais estacionar, cara. Eu adoro estacionar, tu só aperta, tu cruza, ele mede a vaga. Ali tu já faz muito tempo, né? E a gente cada vez vai querendo mais. E esse querer mais, quando tu não consegue, é o efeito carro novo na garagem, né? Eu comprei um carro novo, botei na garagem, meus 3 vizinhos compraram um carro novo. Isso aí, a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei, não, isso não acontece. Acontece. As pessoas ficam olhando o que as outras fazem, o ter, só que isso, quando eu não consigo, a ascensão é queda, quebra, né? No meio. É o não aceitar. E a doutrina espírita, a Kátia está insistindo aí, né? Ela trabalha essas questões do supérfluo e do necessário, que são bastante complexas. Quantas camisas eu tenho no meu guarda-roupa? Se a gente pegar, né, e for começar a fazer esses exercícios simples de desapego, a gente sofre muito menos e trabalha muito longe mais da depressão. Quando, Frank, tu colocaste, eu acho que a gente tem bastante tempo a falar, eu venho com uma carga anterior, né, ela tem um propósito também, que eu encontre aqui os caminhos, porque a vida é uma só, e aqui eu encontro meus amigos que só querem me levar para o trago, para o vício, e eu cedo, trabalhando com os itens que a Kátia colocou. O ceder está sempre em mim. Eu não vou terceirizar que é dos espíritos que eu vou isso, embora eles influenciem, o ceder está na minha educação espiritual, que precisa, né, sofrer um upgrade, ou pelo menos eu preciso adentrar nela, né? Porque se eu ficar só na seara materialista, aí sim, aí só piora, Kátia. Eu trouxe uma passagem que eu achei interessante em relação ao nosso querido e amado Chico Xavier. Numa das suas colocações sobre esse tema que nós estamos abordando, a depressão, ele diz que é uma enfermidade que se alastra, né? A gente acompanha que está se alastrando. Mas, sem desprezar, obviamente, o concurso da medicina, o Chico fala da importância do trabalho para o deprimido, né? Comenta do perigo da ociosidade, da inércia, da inatividade, do excesso de cama e sofá. Porque muitas vezes as depressões podem estar ligadas à rebeldia da pessoa frente às portas que a vida fecha para ela, né? E geralmente isso aí, esse descontentamento faz com que dê o desgosto, né, pela continuidade daquilo que estava propondo para sua meta de vida, né? E a rebeldia que leva ao desencanto da vida, e é como uma criança que não quer mais brincar porque foi contrariada em algum interesse. Esse também é um dos aspectos que eu achei interessante a gente trazer para comentar aqui, né? Porque o deprimido não está mais vendo graça na vida e por isso não tem mais gosto pelas coisas, porque foi contrariado em algum ponto dos seus interesses. Veja que interessante, né? Leva bem de encontro que a gente está falando da não aceitação das pessoas diante daquilo que a vida está lhe propondo através de um desafio, ou de um desafeto, de uma desilusão, ou seja lá qual for a condição que lhe gera um descontentamento. Quando nós falamos que a depressão, a pessoa
com um quadro depressivo grave, nós temos que nos dar conta aqui que nem todo mundo tem conhecimento da doutrina. Nem todo mundo sabe desse lado da vida após a morte, que continua, que nós somos reencarnacionistas. Então nós temos que ver muitas pessoas agora que estão nos ouvindo, não têm esse conhecimento. Então é aí que nós temos que parar um pouquinho e falar com eles diretamente. Porque quando eu estou no estado depressivo grave, que eu não vejo graça em nada, que eu não vejo cor, que o dia amanhece cinza com sol ou chuva, e que eu preciso de ajuda, e não só a ajuda, às vezes eu preciso da ajuda especializada, nós também temos que nos dar conta que o que pode ser feito? Uma convivência familiar harmoniosa que está fazendo falta. No jovem, o que acontece? Agora com a pandemia nós estamos tendo mais tempo, mas está faltando o quê? A convivência com os pais, a falta de limites, muito tempo no jogo, muito tempo no videogame. Então todas essas coisas são passíveis de nós nos preocuparmos. Então quando a pessoa está saindo, ela conseguindo ter um bom relacionamento, tendo pessoas que se preocupam, aí ela vai fazer o quê? Integração social, buscar fazer um esporte, uma caminhada, procurar ajuda espiritual dentro da sua crença, fazer um trabalho voluntário. Tudo isso ajuda a pessoa a sair desse quadro depressivo. No livro O Homem Integral, Divaldo fala dos gigantes da alma, em que ele pega e coloca, com o auxílio de Joana de Ângeles, os gigantes que Mire Lopes, se não me falha a memória, um psicólogo hispocubânico, que ele fala dos 4 gigantes da alma. Um deles a rotina, outro a solidão. E ele coloca no campo da solidão, que só é solitário quem não é solidário. Eu vejo que o Centro Espírita, ele apresenta todas essas questões que tu colocou à luz da doutrina espírita. Primeiro é a ênfase na vida familiar, mas à luz da doutrina. Porque todas essas questões que tu colocaste, o mundo coloca à disposição. Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, toda a saúde que os postos de trabalho colocam, a educação escolar, ela coloca muito bem, a Kátia lá na rádio, entre outros. Agora, a visão espírita, ninguém coloca a não ser nós. Tem que ser espírita para colocar a visão espírita. E a visão espiritualista, ela também contempla, mas não nos pormenores da reencarnação. Porque quando a gente vê o porquê que eu vim, que é o nosso propósito, na luz da doutrina espírita, que é o que nos compete, a gente não ultrapassa o que a medicina da Terra propõe. A medicina da Terra ela é baseada na mente. A mente é matéria. É tudo que acontece do momento que eu nasci em diante. Se nós pegarmos todos os psicólogos acadêmicos hoje, não da psicologia do século XIX, antes, eles vieram materializando a psicologia. Hoje a psicologia já não aceita o espírito como nós aceitamos. Aceita a mente. E aí nós temos aí nós separamos as duas coisas. Um é matéria e o outro não é. Então quando a gente começa a falar muito de psicologia, a gente tem que ir lá na vertente, na base da psicologia, que é materialista. Não nos serve. Isso é uma questão, por isso que a gente não aborda a psicologia na terminologia da psicologia. Porque aí é para os psicólogos. Eles são bons mesmo. Surta mesmo. Agora, na visão espírita, eles não conseguem entender, ao menos que eles estudem. Então, não teve. Desculpa, mas eu já tive casos assim, de conversar com pessoas completamente no fundo do poço, surtada, que tu não consegue chegar nela. E aí, nesse caso, tem que ter uma ajuda. O Divaldo tem na linha da Joana de Ângeles, tem a chamada psicologia transpessoal, que ele aborda justamente isso que o Paulo está falando, a psicologia à luz da espiritualidade. E à luz da espiritualidade é impressionante o trato dessa questão das causas da depressão. E as causas que o Divaldo, a Joana de Ângeles, na verdade, refere, passa justamente no campo dos pensamentos, de como se ocupar dos pensamentos, de como se tornar salubre os pensamentos, e que num determinado momento em que tu abre a janela e abre a porta
para ideias chamadas malsãs, como ela diz, a Joana de Ângeles, começa o estágio já se passa a fronteira daquilo que é saudável para um segundo momento daquilo que não é saudável, né? À luz da espiritualidade. A Joana de Ângeles, ela é bem, muito clara e muito expressiva nisso, na obra do Divaldo, da Psicologia Transpessoal. Essa é uma obra... É a série psicológica, né? São vários livros da Joana. Mas só para não deixar a questão em aberto, eu coloquei que existe essa fronteira, então. A gente trabalha preventivamente na educação do espírito, e a psicologia da Terra, ela pega as causas e trabalha imediatamente. Quando o quadro é detectado, é o médico, né? é o remedinho que controla sinapses para enfim, aí sai da nossa área, né, Kátia? Aí sai da nossa área, mas ela é extremamente necessária, e ela precisa... É importante, né? Para isso existem os médicos na Terra, a doutrina é muito clara sobre isso. Né? Ele tem que conter aquilo ali, só sabe que, melhor que eu, né? Com todo respeito, eu vejo como um paliativo transitório, porque se o problema ele segue e é permanente, somente com o trato da espiritualidade. É o espírito que é doente. Mas é necessário o tratamento da matéria, porque todo o mal do espírito reflete na matéria. Primeiro momento, por isso, cuidar do corpo e do espírito. Né? São duas coisas. O que a gente diz assim, jamais abandone o tratamento médico, nós estamos no corpo. Tem que considerar essa questão. Claro, né? Agora, o tratamento é o da alma. Sim, exato. A alma está doentia, e essa é a nossa. E eis o grande problema. A pessoa vai vegetar e aceitar uma vida vegetativa com base em remédios, ou vai tomar um segundo passo em adentrar a questão da espiritualidade e verificar as causas da doença no espírito, no mundo espiritual. Tu gosta muito. Remontamos a Jesus curando, né? Exato. Curava, e muitos do que ele curava, que aliás é pouco relatado, mas é relatado, sim, retornavam à doença um tempo depois, porque a doença está no espírito. Exatamente. Então, quando a gente só vê a cura do lado da matéria, eu não consigo, se o espírito não quiser, vamos adequar melhor a palavra. Se o espírito não a reforma curar, íntima, vai voltar à patologia. Aí nós temos que ver onde, porque a causa. Vamos entrar na questão da reforma íntima, né? Na educação dos nossos sentimentos. Eu acho que vai ser o primeiro passo para nós podermos começar uma melhora, né? As pessoas não sabem por onde se guiar, como proceder. Primeiramente, né, o nosso estado de alma, mudar, né, ter um olhar, sairmos do vitimismo. Geralmente a tristeza imposta pelo descontentamento das desilusões da vida, das coisas mal resolvidas, faz com que geralmente nos sintamos vítimas, não é? Ou frustrados, ou de alguma forma incapazes, ou impotentes, sei lá, diante das coisas que a vida, nos desafios que a vida nos propõe. Mas a doutrina espírita, ela é muito óbvia quando ela fala na educação dos nossos sentimentos e na nossa reforma íntima. Já é o primeiro passo para nós começarmos a trabalhar, então, esse processo de melhora pelo lado espiritual da coisa, porque toda doença que se reflete na nossa matéria tem uma origem obviamente, no nosso espírito, quando se trata do lado emocional, porque nós somos emoções também, nós somos sentimento, nós somos vibração, né? E tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós alimentamos em nós, nossos pensamentos, se reflete na nossa vida, e buscar nos reformarmos intimamente. Como fazer isso? Qual é o primeiro passo? O que as pessoas perguntam? Eu não consigo, eu não posso, eu não consigo sair desse estado de tristeza, eu não tenho forças. Me ajude, o que eu posso fazer? Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da reforma íntima, né? A exemplo da doutrina espírita, que eu acho que é muito importante nesse aspecto, né, Paulo Henrique? Porque modifica um pouco. Eu continuaria com o nosso cardápio, né? Um deles, uma leitura saudável. Primeiramente. A gente
visitar bons textos, revisitar bons textos, né? A mudança de comportamento, Kátia, a reforma íntima, ela deu muitos livros em várias áreas, né? É a busca, né, da maturidade do senso moral. Então, lá no capítulo O Dever do Evangelho segundo o Espiritismo, posso falhar aqui no capítulo, a galera aí me ajuda, hein? A gente vai encontrar essa palavra, né? O desenvolvimento da maturidade do senso moral. E tu colocaste isso, né, Frank, no teu arrazoado aí, a falta de maturidade. Essa frustração que tu colocaste também, que a gente vem falando, que gera mágoa, que são aqueles startores da depressão, que pode startar várias outras coisas depois, eles vêm da falta de maturidade. Estou pegando as palavras do Frank. Então, Kardec trabalha lá com a maturidade do senso moral, né? A gente não consegue separar, Kátia, aquilo que é legal, que é saudável, daquilo que é modinha e daquilo que é um apelo social. Isso. Então, por falta de maturidade. É essa falta de fazer esses juízos do que me serve, por que eu estou aqui. E aí eu vou me reformar. Kardec bota 2 coisas, 3. Eu trabalhei muito bem essas 3 aí: razão, lógica e amor. A gente já tinha trabalhado nisso. Eu tenho que racionalizar as coisas, eu tenho que aplicar comportamentos lógicos, mas ao mesmo tempo preciso ter um sentimento muito legal, porque é a educação do sentimento. A educação e é o maior desafio que nós temos. Olha, eu quero trazer para nossa mesa aqui um comentário da Luciana Simonetti, em que ela fala que quando o corpo não produz a serotonina, a ciência oferece, mesmo mudando a educação dos nossos sentimentos. Vejam vocês que realmente é o reflexo da matéria, né? Que a medicação do homem pode refletir na nossa matéria, mas o nosso espírito é um outro processo. E mesmo tendo a educação dos nossos sentimentos, ainda estamos em transformação, né? É um processo muito lento. Nós estamos evoluindo, ainda estamos aprendendo muito, ainda temos muitas imperfeições para podermos ajustar na nossa trajetória de vida, né? Mas vamos falar um pouquinho do amor, né? Eu acho que a questão do amor, do trabalho, da caridade, da prática do bem, que são receitas valiosíssimas, que eu acho que também nos inspiram a ocupar um pouco a nossa mente com coisas mais saudáveis, assim como tu propôs, Paulo Henrique, uma boa leitura, um bom livro, ocupar a mente com outras coisas. Mas e as ações no bem? Praticar o bem também é uma excelente receita para começarmos a modificar um pouco o nosso estado de espírito e nosso estado de emoção. Claro que muitas vezes uma pessoa depressiva não tem condições de ajudar ninguém, não é? Mas dentro da possibilidade, como disse o Chico Xavier, eu gosto muito do Chico Xavier, o nosso estimado Chico, ele falou um pouco sobre essa questão. Ele disse que em certas circunstâncias da vida, quando ele se sentiu querendo entrar nesse processo, não é? Ele foi convidado justamente a procurar uns lugares de famílias menos, né, favorecidas, e visitar as famílias com necessidades maiores, para ele ver o que realmente era a dificuldade, né? Que quanto a dificuldade dele, que ele estava tão triste, era tão inferior a tantos outros desafios maiores que outras famílias às vezes enfrentavam. Eles que às vezes voltavam com vergonha dessas visitas, de se sentir tão triste, sabendo que ele estava em tão melhores condições, se achando tão, né, tão desmerecido. Então veja que até os grandes, né, esses espíritas que nós temos como modelos, Chico Xavier, Divaldo Franco, também nos contam experiências que estiveram aqui conosco e que nos fazem refletir muito sobre a ação no bem, a prática no bem. Eu tenho uma visão bastante crítica com relação, quando a gente fala do Chico e do Divaldo, né, que são nossos grandes exemplos, mas nós aqui na nossa cidade temos pobreza que nem eles tinham. A gente tem um centro espírita inserido num bairro e é igual. Às vezes eu fico perguntando lá o Paulo da Lima, algumas outras questões em Salvador, lá em Minas Gerais, no Chico, mas nós também temos muita pobreza aqui. Eu sempre dizia, Kátia, tu tá meio com dorzinha aqui, dorzinha ali,
Isso faz uns 10 anos, não sei se é a mesma numeração. Eu digo, vai lá no 309, no 308, a Santa Casa, onde estão os velhinhos terminal, que tem 45 em cada sala, e passa uma tarde ali na hora das visitas. Quando vai 3 dias ali, tu começa a rir de tão bem que tu tá. Não dói mais nada, porque tu vê aqueles corpinhos no fim, virando os velhinhos, batendo nas costas para não criar escarra, e aí daqui a pouco já pega aqui, já pega ali. Quando tu vê, agora não pode entrar mais na Santa Casa, mas antes podia. Eu fazia esse ânimo, né? Ou vai lá no nosso Santo Espírita distribuir uma cesta básica e ver a galera que já está agora todo mundo olhando para a linha do rio, porque o rio vai tirar eles das casas deles, tá? Que não tem emprego, não é porque não queiram trabalhar. Enfim, nós estávamos conversando isso, né, no início do programa. Como que eu vejo o outro? Porque isso está tudo presente aqui. Está presente aqui na nossa cidade, né? Vamos lá no nosso presídio. Isso está presente aqui. E eu não consigo ver o outro nessa circunstância. E essa visão do outro, Kátia, toda vez que eu vou falar em caridade, a gente entra nessa questão. Eu não vejo o outro sofrendo. Eu vejo o meu umbigo. E aí nós vamos pegar uma das grandes chagas funcionando muito forte, da qual também é um startor, que é o egoísmo. O egoísmo que, na verdade, eu vejo com o egoísmo e a indiferença, uma espécie do egoísmo, é um dos grandes males dessa questão dos sentidos emocionais, né, do ser humano. E o egoísmo, ele transforma a visão, o ângulo, o ponto de vista de cada um de nós. Ele consegue deformar a visão de determinado ponto de vista do ser humano. Os nossos pontos de vista são aniquilados, como tu bem falou. Quando o egoísmo ele direciona somente para uma visão daquilo que me favorece ou não, né? Daquilo que é favorecedor do meu círculo, favorecedor da minha situação, e eu não consigo sair daquela verdadeira bolha, daquele mundo que eu crio para mim, um mundo particular meu, somente daquilo que me favorece, daquilo que me dá prazer, daquilo que me traz benefício. O egoísmo é a verdadeira cortina que se coloca na frente do ser humano e que, infelizmente, traz com ele a indiferença, que é um dos grandes males da sociedade. É a indiferença, é pensar somente se eu vou estar bem e o resto que se lixe. Se eu estiver bem, pouco importa no ser humano. E aí existem teorias dentro do materialistas que apregou, não dá dinheiro, não faz a caridade, porque isso é assistencialismo. A primeira crítica do materialista é dizer que tu está sendo assistencialista. O grande argumento do materialista é dizer, apontar para ti. Quando tu está fazendo, tu está anonimamente fazendo aquilo do teu coração, fazendo espontaneamente, que te surge uma necessidade de fazer a caridade, o materialista te aponta como tu está fazendo o assistencialismo, que isto é um mal, que tu deveria aprender a pescar o peixe e não dar o peixe. Essas críticas sociais caem de pedra em cima de ti se tu está cometendo um ato espontâneo teu em ajudar o próximo. Então nós temos também que fazer essa filtragem, né, do que a sociedade, os artifícios, os caminhos levianos que a sociedade nos traz e quer nos pautar. Geralmente, o centro espírita que está fazendo é assistencialismo. Isso não se faz, né? Se faz mal, assistencialismo, vai lá, dá uma cesta básica para cada família e aí eles não vão sair nunca da pobreza, vão se acomodar naquilo. Ora, o que não interessa, eu não posso me importar com o resultado de nada. A caridade, ela não importa o resultado. A caridade é um ato em si, ela se exaure ali. Tu fez o bem e não espera resultado. Jamais tu pode quantificar alguma coisa ou querer algum resultado.
A verdadeira caridade é tu realizar o ato e ele se exaure em si mesmo. O resultado dele pouco importa. Extremamente preventivo para esse quadro, né? Porque ele gera algo muito bom no ser humano, que às vezes as pessoas que não o fazem, elas encontram essas sensações menos finas, menos, digamos assim, espirituais, né? Porque o ato caridoso, e a gente sabe, né, Kátia? Eu digo a Kátia aqui porque eu conheço há mais tempo na lide espírita, o quanto ela é prazerosa para nós. Quando nós nos deslocamos, uma vez eu acho que tu estava lá no Rochester, Kátia, o espírito Frei Damião, né? Ele deu uma comunicação e ele disse assim, eu sempre uso nas minhas palestras, né? Nós estávamos discutindo essa questão, dava sexta, não dava, e o espírito veio e deu uma comunicação através do seu Paulo, e ele disse assim, muitos começam dando as coisas e com o tempo eles vão entrando para o núcleo da caridade, que aí tu amplia, né? Por exemplo, tu é advogado, tu pode advogar, né? A gente sempre pode ser solidário, não há frentes, tem uma profissão, tudo que eu sei da minha área de gestão, que eu acho que sei, né, profissionalmente, eu coloco à disposição da doutrina e de outras ONGs também, ajudo, tenho meus horários. Eu agora tinha uma reunião, ela ia até às 8, às 7h30, eu saí, vim aqui porque o tema era importante, e tem gente que acha que a gente é louco, Frank. Tem parentes que dizem que tu é louco, domingo, cara, tu tocando barco aí, né? Diminuindo as pessoas. E essa discussão política do pobre, das oportunidades, ela precisa ser levada em consideração nas várias ONGs. Não é uma discussão político-partidária, mas se a gente não vê, assim, eu sempre me dizia assim, esse negócio de Bolsa Família, eu digo, cara, tu sabe quanto é que é Bolsa Família? Sabe quanto é que é? Às vezes não é uma janta de um X que tu paga para 2, 3 ali. Vocês ficam discutindo essas coisas. A gente precisa muito mais que isso, discutir essa questão, porque aquela criatura que está lá, quem conhece, é carente de tudo. Ela nunca vai conseguir chegar a um ponto de melhorar se não houver a mão de alguém, e esse alguém é muito mais do setor público que nós. Então a gente precisa ter uma vida participativa, cobradora, né, de quem tem os recursos para ajudar, e também ajudar, Frank, também ajudar. Eu acho que ajudar faz bem para nós. E sermos úteis, né? É importante de alguma forma, porque todo mundo pode ser útil para alguém, não é? Ou por alguém de alguma maneira. E estamos acometidos às vezes de tantos desencantos e tanta dor, mas a dor, ela não precisa ser uma inimiga nossa, muito pelo contrário, nem precisa ser ignorada. Ela é sábia, é um ensinamento sábio, porque de alguma forma elas fazem pensar que algo precisa ser modificado, não é? Modificado em nós. E aí vem a questão da paciência, vem a questão da busca da ajuda. Mas ajuda espiritual, como vamos buscar uma ajuda espiritual num momento como este? A gente faz a caridade, a gente ajuda, é um grande passo, é uma excelente terapia, podemos dizer que fazer o bem é uma terapia, que nos reflete de uma forma tão positiva, que nos dá um bem-estar tão... Como é bom ajudar, né? Não é só no momento que tu leva uma cesta básica, até no momento que tu dá uma palavra de consolo para alguém, ou que tu dá uma atenção para alguém que está necessitado de uma palavra, de um carinho, que tu seja amigo, enfim. Mas ajuda espiritual que a gente busca, há vários caminhos para se seguir. Não é só nosso centro espírita, cada pessoa dentro do seu caminho que escolhe para encontrar Deus e Jesus na sua vida, na prática diária da sua evolução espiritual, é uma forma de colocar a presença divina na sua vida. O recurso da oração e essa comunhão com Deus. Quantas vezes isso faz parte do dia a dia das pessoas? A gratidão pela vida, né? A prece durante o dia, a reflexão antes de dormir, como foi teu dia, né? O que tu fez de bom, o que tu contribuiu para o mundo ser melhor, o que tu fez de melhor para ti ou para alguém,
O que tu poderia ter evitado de fazer? Então são tantas fórmulas que nós podemos utilizar nesse processo da depressão e está tão facilmente a nosso alcance e passa despercebido pelas pessoas. E a dor, ela ensina, ela nos ensina, é um desafio. E cada um dentro da sua proporção. Nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém, mas para refletir de como nós podemos nos autoajudar diante da realidade que nós estamos passando. E a doutrina espírita ela é muito clara quando ela diz que nós somos assistidos. Temos espíritos que nos assistem, temos nossos mentores, nós temos nosso anjo guardião e temos Deus, mas queremos que eles façam tudo por nós. E nós, é a nossa parte. Eu conversava com um irmão meu, um grande amigo, incentivador da minha escrita, produção, que é o Marcelo Carvalho Ribeiro. Marcelinho, nosso querido amigo. E sempre conversamos, toda semana nós nos encontramos e acabamos conversando os assuntos dos mais variados matizes da espiritualidade. E ele me colocava um exemplo do Chico Xavier, que eu referia para ele. Eu estava escrevendo sobre um dos assuntos do novo livro, o suicídio. E ele me colocava de uma mãe sofrendo muito. O filho nasceu com problemas nos membros, nasceu com vários problemas e já tinha amputado os dois braços, parte dos dois braços, e sofria de uma doença rara e teve que amputar as duas pernas. E a mãe, num sofrimento desamparado, um sofrimento atroz, foi até o Chico e perguntou para ele: por que tanto sofrimento essa criatura, meu filho, eu sofro tanto? E ele diz assim: abençoado seja esse espírito agora que perde esses membros das pernas, que seriam os membros que ele está perdendo, a impossibilidade dele de cometer novamente esse suicídio, porque esse irmãozinho agora vai estancar as possibilidades do suicídio que ele vinha cometendo a reiteradas vidas passadas. Vejam bem a complexidade do exemplo de que aquele espírito terminava com a perda dos membros, a expiação dele em razão dos vários suicídios que ele vinha cometendo ao longo de várias jornadas de vida, e que aquilo se exauria ali e que na próxima encarnação estaria liberto daquelas expiações dos vários suicídios cometidos. Por quê? Porque ao cometer vários suicídios se carrega e se aumentam o que é? Os obstáculos na vida da pessoa. Logicamente os obstáculos vão ser maiores, para que se depure, o espírito se pedagogicamente se eduque, né? Então isso faz parte de uma lógica, né? Podemos dizer que seja interferência divina, que de alguma forma a providência divina ela está sempre atuante na vida das pessoas, e é perfeita naquilo que tem que ser. E geralmente as pessoas sofrem porque a vida ela é muito sábia na necessidade que precisa ser, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Exatamente. Então nós temos estipulado na nossa conduta de vida um alinhamento que óbvio que tem o nosso livre-arbítrio, né? As nossas escolhas, que também são muito responsáveis, né? Muitas vezes pelos problemas da nossa vida são as nossas más escolhas, mas isso faz parte do processo da nossa evolução. E vejo bem, o Chico foi bem expressivo dizer: termina aqui nessa encarnação todo o processo expiatório dos vários suicídios que esses irmãozinhos cometeram em vidas passadas. Tiveram que freá-lo, né? E terminava ali a expiação dele. Como a Kátia colocou, é a providência, mas eu te ajudaria aqui na resposta, Kátia, assim, ó, a gente tem um advogado aqui. O que advoga por mim são meus atos, né? Então, dentro do que tu colocaste, eu estou sempre observando, né? A minha trajetória. Questão 919, né? Ela é uma questão
muito conhecida nossa, né? Eu fazer o meu minuto de sabedoria, Santo Agostinho, então ele nos dá uma recomendação do que eu fiz durante o dia, quem eu ajudei, quantas vezes eu cedi o meu ouvido agora para ouvir alguém, seja no setor que nós estivermos, seja no setor eu posso ajudar, porque somente eu aguardar e orar ajuda, mas não resolve. Eu preciso obrar, né? Claro que eu tenho muitas situações em que eu posso obrar, que não é só no centro espírita. Aliás, às vezes é muito mais fora do centro espírita do que no centro espírita. Dentro da casa, lá eu vou estudar, né? E trabalhar também, é claro. Mas assim, e não precisa ser espírita, né? Mas quem advoga por mim são os meus atos. Essa é a lucidez que a doutrina nos dá, né? Então, com os meus atos, eu consigo os meus advogados. Então, e os bons conselhos, eles vão aumentando conforme as minhas ações. O galho, muitas vezes está, eu acho que tu colocaste muito bem, foste muito feliz, é que a gente sempre está aguardando do fulano, do ciclano, daquilo, para que eu consiga sair disso, sair daquilo. Porque tem tantas boas causas num país perturbado que nem o nosso, para mim pegar e me ocupar, mesmo, vamos supor que eu tenha uma vida que tem um espaço para isso, tem tantas boas causas. Muitas. Eu tenho para várias vidas, mas nessa vida não há idade. Eu posso pegar boas causas. Tem gente que está agora na frente de uma televisão atirado reclamando da vida. Pô, vai fazer alguma coisa, galera. Não é, Frank? Exato. A gente vai fazer alguma coisa. Ser por isso que quem proativo. A gente vê assim, quem é solidário não é solitário. Tá? Aí o que vem? Vem de um processo, né, de que eu me jubilei agora, nós temos grandes problemas, tá, com aposentados. A gente aguarda muita gente que está aposentado para vir trabalhar, o cara se aposenta e nunca mais trabalha na causa voluntária. Por incrível que pareça, nós pegamos aqui, todos estão ativos aqui. Todos nós estamos ativos. E eu observo isso há mais de 20 anos. E aí o cara se aposenta para virar ativo para as grandes causas e ele se aposenta para tudo. Olha só que desperdício. Comodidade, né? Aí depois vem a patologia, né? Quem é que vai advogar por uma criatura dessa? Então, o seu Paulo falava muito bem, ele dizia assim, aí o anjo de guarda fala assim, quando tu solicita para ele, que ele olha para lá, ele sempre está com a gente, mas por um pouquinho, tu está me pedindo, mas o que tu está fazendo? É lei de causa e efeito, galera. E méritos também, né? Precisamos ter méritos também. A lei de causa e efeito, é lei de causa e efeito, galera. Claro. Essa é a questão da problemática humana. Às vezes as pessoas se focam só no seu problema, esquecem que existe um mundo à nossa volta, existe irmãos, existe família. Se a tua família está bem dentro da tua casa, se o fulano da vizinho do lado não está bem, o problema é dele. Então essa questão do egoísmo que a humanidade vive hoje que atribui muito aos problemas, e a falta de ocupação com coisas úteis também. Sempre é uma oportunidade todos os dias da gente fazer alguma coisa boa por alguém, né? Ou por nós, ou pelas pessoas, ou pela vida, ou pelo mundo, né? A gente reza tanto para que o mundo melhore, queremos que as pessoas mudem. Ninguém vai se modificar da noite para o dia, mas se nós começarmos a fazer a nossa parte, já é um grande começo. Eu me esqueci de encerrar minha história de ir lá na Santa Casa e ver os velhinhos. É que o Espírito disse assim, uma dor maior consola uma dor menor. Então, toda vez que a gente vê uma dor maior, a tua passa a ser pequena. E tem muito mais dor que a nossa nesse mundo. Tu acabaste de contar uma história aí, né? E quando a gente começa a olhar, por isso que a lucidez espírita, ela causa, e eu não canso de dizer isso, uma espécie de entendimento que causa em algumas pessoas uma impressão de esfriamento. Porque a gente começa a entender as coisas como elas funcionam e vê aquele cara que está com câncer, né, está sofrendo com a doença, muitas vezes feliz.
Porque a Kátia tem trazido umas questões bem interessantes aqui, que daria cada uma um programa, né? É a dor pedagógica, né? Então, se a gente não tem essa visão espírita, tu te desespera e pede eutanásia e causa um problema. Tu te desespera e te suicida, ou tu entra num quadro depressivo. Por isso que essa visão de causa e efeito, de anterioridade do berço, ela é uma visão que consola e ao mesmo tempo ela me faltou o termo aqui. Ela é explicativa. Ela é preventiva a esse tipo de patologia. E mesmo as grandes patologias também nem sempre é todo o mal que se imagina que seja, não é? Às vezes a doença, a dor, o sofrimento de alguma forma é um aprendizado. E a luz do Espiritismo, a doutrina é tão maravilhosa quando ela fala da continuidade da vida, né? E da continuidade da vida espiritual, em que nós vemos assim as pessoas às vezes querendo fugir dos seus problemas, ou num momento de desespero querendo cometer um ato impensado, desistir de tudo, desistir de continuar vivendo, né? É um equívoco, porque a vida continua de uma outra forma. Então a nossa passagem aqui nesse planeta é uma escolaridade, né? A gente está num grau de escolaridade como no ano de escola, né? Temos que passar por todas as disciplinas, temos que estudar muito, aprender muito e torcer para que no final do ano a gente passe para outra etapa da vida, né? Porque se nós falharmos, nós vamos ter que recomeçar de novo. E vamos ter que voltar do ponto de partida de onde paramos, e assim é o processo da evolução. Então a gente precisa sempre estar muito atento, ter um olhar muito atento em relação àquilo que a gente faz de bom e de mal na nossa vida, porque nós somos reflexo, tudo aquilo que a gente joga para o universo nos retribui. Não é assim? Todo bem que tu faz, obviamente tu vai, não é, plantar bons frutos. Da mesma forma, quando é o processo contrário, todo mal que tu faz, obviamente também vai refletir através da tua vida, as tuas ações. Então a prática do bem, a caridade, o culto da oração, não é? O hábito de orar ao dormir, ao acordar, a conversar com Deus, não só para pedir, né? Geralmente as pessoas só pedem nas orações, né? Pedem tudo, estipulam um rito de uma oração constante, sempre a mesma. Não que Deus não vá ouvir, que Deus ouve. Ele é misericordioso, Ele é Pai. Mas esse diálogo com Deus, essa convicção da existência da vida espiritual, essa comunhão com o nosso anjo guardião, como o Paulo Henrique falou, que às vezes a gente, né? Ele quando precisa, ele olha para nós de lado. Foi didático, né? Não é assim, foi só pra gente mas ele está entender. por ali nos esperando como um pai, como uma mãe, como seus filhos pequenos estão aprendendo a andar na vida, caminhar, né? A gente fica acompanhando, esperando para ver como é que vai ser o processo. Se o tranco é devagarinho, deixa cair na pedrinha que só vai arranhar o joelho. Vai arranhar o joelho. Gratidão, né, Kátia? Gratidão, sermos gratos pela de vida. Estarmos aqui, de podermos fazer o bem, de podermos fazer as Olha coisas. o quanto bem nós estamos aqui, né? Agradecer. Então a ajuda espiritual, ela acontece sim, né? A gente ora e é atendido. As pessoas pensam que não, mas a gente só que a gente é atendido naquilo que realmente é necessário para nós. Sempre tem uma saída, né? É isso que a gente tem que pensar. Sempre a gente vai conseguir superar o problema. Por mais terrível que ele apareça naquele momento que nós estamos vivendo, porque quando a pessoa às vezes está achando que não tem saída, sempre vai ter uma saída. Às vezes é pela porta estreita, né? Mas tem uma saída, então é isso que tem que... Mas aí vem aquela máxima, né? Ninguém recebe um fardo, né, que não possa carregar. Se a gente ficar refletindo sobre essa máxima, quando a gente sente a carga do fardo, o cara me botou um fardo. Que é quando dá esses vieses da vida, que eles dão, né? Dão. E que nós estamos desacostumados com isso. Não é, eu acho que a gente não está tão desacostumado quando é com os outros. A gente vê isso todos os dias, mas é quando é com a gente. E né? a gente se torna. Nunca ninguém vai quebrar, nunca ninguém vai perder um parente, nunca ninguém vai pegar Covid. Nunca ninguém vai adoecer, né? Aí quando bate lá em casa.
E a gente se torna repetitivo de dizer que quando nós aprendemos que o sofrimento não é castigo, né, que é para nossa evolução, aí a gente consegue, né? Então a gente é repetitivo nisso, né? E o sofrimento é o aprendizado. É o aprendizado ardiloso, né? Ardiloso, mas quando tu vai aprender com aquilo, tu vai evoluir, nos modifica totalmente. Quando tá falando no caso da doença, né, que modifica a pessoa que está ali em sofrimento, ela modifica a pessoa e os familiares que estão à volta. Então é todo um aprendizado para mim e para aqueles que estão junto comigo. Então tudo trabalha em função do aprendizado. E a própria doutrina espírita explica, né? Quando acontece suicídio, aquele problema é um problema coletivo familiar. Ele não é um problema isolado da pessoa. A doença da depressão atinge difusamente toda a família. E a pessoa pensa que adoeceu na questão psicológica, psique daquele que se suicidou. Não. Há um efeito irradiador e a doença é atingida, mesmo que a pessoa nem se dê conta. Porque geralmente a questão da depressão profunda, ela é observável, assim, em determinado aspecto, quando a pessoa começa a se isolar. Mas tem determinados... ela se manifesta de várias maneiras, mas tem aquela depressão em que ninguém nota. Exato. Ninguém consegue detectar, diagnosticar, a não ser aquele movimento da pessoa que não dialoga, né? Ele tem esparsos diálogos dentro daquele seio familiar, dentro daquela casa. Uma introspecção, porque introspectiva, né? Dentro desse mesmo. Acenda uma luz, laranja, vermelha, sei lá, acenda uma luz e comecem a observar. É a falta de atenção. Se nós pegarmos um estudo sobre o suicídio, o André Trigueiro fala muito sobre esse assunto. Ele está desde o pilar inicial do CVV. Viver é a melhor opção. Nunca vi um cara sair daqui e ir campo fora, lá 40 quilômetros dentro de um brete, entra dentro do mato e se suicida. Ele se suicida no banheiro de casa, que é para os parentes verem. Ele se atira na Watergate, que é um ponto de suicídio do mundo, lá na Baía de São Francisco, que todo mundo vai veicular. Todo suicida... A nossa ponte aqui do Rio Uruguai. Ele só se suicida, estatisticamente, aonde aqueles possam ver o ato dele. Ele é um ato de rebeldia diante do mundo. Ele nunca se suicida, se esconde para se suicidar. Aí eu vou lá para fora, eu vou lá para o mato e me atiro no buraco. Não. É na frente de todo mundo, aonde vai virar. Isso é uma característica estatística. Eu não estou aqui nem julgando, a gente está trazendo dados. Tem exceções. Mas para esses dados, a gente vai ver o que está por trás, né? Eu acompanhei vários, vocês devem ter acompanhado. Os espíritos acompanham muito isso no pós, né? Eles conversando com a gente. Então, o que a gente vê, né? A gente vê que é a falta de atenção. E uma peculiaridade... Falta de atenção. Um dos problemas, não é o único, é um deles. E uma das convicções do Espírito, justamente, uma regra para todos é o desapontamento, né? Porque quem busca se terminar com tudo, terminar com a dor através desse processo, se dá conta que não conseguiu o seu intento, porque continua vivendo de uma outra forma, o Espírito continua, sobrevive. Então, é uma situação muito delicada. É que nós falamos, Kátia, aqui, por exemplo, para o nosso público ouvinte já se encontra num estágio de maturidade de vida maior. Mas e as crianças e os adolescentes que não têm quilometragem, não têm vivência para processar isso, né? Não tem essa maturidade psicológica, essa estrutura psicológica. Eu fiz uma capacitação há um tempo atrás, tá? É profissional. Era um psico lá, aplicador, né? E lá no momento ele conversava assim sobre a falta de amor, né? Então liga aí para um parente e diz que tu ama ele. Esse simples fato de eu ligar, né? Até eu liguei para um parente bem próximo e disse: eu te amo.
foi tão chocante aquilo pro outro lado que o cara me ligou assim, disse, olha, o que está acontecendo contigo? Eu digo, não, estou no treinamento aqui, tive que explicar porque aquilo deu perplexidade. E a gente depois, né, passando, eu voltei, eu estava em Santa Maria, né, voltei para casa, tudo, aí eu fui explicar o que estava acontecendo, o pessoal não estava, imagina, né, ligou, esse cara deve estar em alguma coisa que ele fez, errado, né? alguma coisa errada. Uma coisa que era para ser muito mais simples, galera. Mas vamos nós aqui, nós somos muito 4. Muito mais simples. Paulo, somos 4. Quantos de nós já disseram, hoje alguma vez disse eu te amo? E muito mais que dizer é realmente processar alguma coisa que demonstre esse ato nosso. Cara, às vezes tu tá com um baita de um galho e não encontra uma pessoa para falar. Porque ninguém quer ouvir. E a gente sabe que aí reside, você sabe melhor que nós, né? Aí reside um dos grandes galhos. O Centro Espírita tem as ouvidorias, tá? Mas elas não funcionam como funciona o CVV, que é minúsculo perto da problemática. É uma frente excelente, mas assim, nós estamos carentes disso. Porque tem que ser o eu na frente, nunca tu. Sempre o maior problema é o meu, a dor maior é a minha, o galho maior foi o meu, a maior perda foi a minha. Eu venho falando, às vezes tem gente que, ou até alguns é capaz de estarem aqui, né? Mas vamos falar. Tem gente na academia de manhã que só se queixa de dor, cara. Só fala em catástrofe. Porque me dói aqui, todos os dias, faz 5 anos que é só dor. Como é que uma criatura dessas vive em casa? Tu falaste do que ela atrai. Você que fala muito, Frank, né? A gente vê a questão vibracional, né? Sim. Então, assim, ó, vejam, nós somos portadores, tá? Nós somos os semeadores, tá? De tudo que nos acontece, de tudo que, digamos assim, sintoniza conosco. E muitas vezes é porque não tem alguém para ouvir, não tem alguém para esclarecer. Porque se eu for puxar o gatilho, que é um termo que a gente vai usar aqui, e tu me disser, eu te amo, cara, eu dá um choque, galera. Mas às vezes a gente não diz isso. É a questão da afetividade, né? Eu digo mais, assim, ó, porque eu trabalhei muito com jovem, passei um ano inteiro fazendo palestra em escola para os adolescentes. Então eu digo para os pais, para aqueles amigos da família, né, do adolescente, que o adolescente, ele às vezes ele fica com tudo aquilo guardado para ele. As decepções da vida, de não conseguir fazer parte de determinado grupo, de não ter o celular que ele queria. Para nós, de repente, o problema é menor, mas para ele, na hora, aquele problema é enorme. Então, assim, ó, nós não podemos julgar a dor do outro e nem o tamanho do problema dele. Mas o adolescente, ele tem muita dificuldade para falar. E às vezes, lá em um determinado momento, ele sente que pode falar com alguém. Aí ele chega para a mãe e diz: eu não estou bem, eu acho que eu não faço falta, eu acho que se eu morresse amanhã, vocês não iam estar nem aí. E aí a família, a mãe, o pai, o irmão, diz assim: que isso? Que bobagem é essa? Tu não tem que falar, tu tem coisas boas, tu tem um celular que eu posso te dar, tu tem uma boa televisão, nós temos um carro para te levar, tu estuda numa boa escola, sabe? Isso é tudo besteira. E aí não é o que ele quer ouvir. Materializa um assunto, não entende, e aí ele se fecha. Porque quando o adolescente tem que ele consegue se abrir, que ele consegue falar, ele quer acolhimento. Então nós não podemos interromper. Tu tem que deixar ele botar para fora. Deixa ele falar e demonstra o teu amor. Demonstra depois que ele falar. Primeiro no que nós temos que ser empáticos, né? Deixar ele falar. Depois que ele falar, aí sim tu diz: mas filho, vamos conversar. Onde é que foi que eu errei? Será que eu não demonstrei todo o amor que eu sinto por ti? Olha a importância que tu tem na minha vida, sabe? E aí trazer ele para cá, puxar ele para ti. E é isso que falta. E não é só com o adolescente. E aí já acontece também no dia a dia. O que o Frank colocou, né? A família que precisa passar por esse processo aí, né? Uma certa vez eu vou relatar para vocês aqui uma experiência minha. Estava em Porto Alegre, fui com um centro espírita com um amigo meu. Vamos lá tomar um passe. E fui com ele. E a médium chegou na minha frente e começou a fazer com as mãos, né, aquele passe fluídico,
E ela disse uma palavra que nunca mais eu vou esquecer: que tu tenhas a alegria de viver. E aquilo foi tão impactante no meu constituição minha, que aquilo como se fosse, me sacudiu. Uma expressão de palavra, uma verbalização: que tu tenhas a alegria de viver. Aquilo soou assim uma gostosura, que eu fui assim tipo imantado por uma energia maravilhosa. Eu nunca vou esquecer disso. É a serenidade, né? E os caminhos que nós temos para poder sentir essa vibração tão positiva, às vezes é tão simples. Simples, uma palavra verbalizou, um e gesto. dizendo com a doçura assim naquele momento do passe, e aquilo me confortou e ao mesmo tempo me transformou. Uma prece. Por falar, o Frank trouxe aqui algo que o passe, né? Ele auxilia nesse processo, né? Quando a gente está no... Ele auxilia em vários processos, né? Mas claro, ele tem um espaço dentro de todo o processo de melhoria, mas no primeiro impacto ele é valiosíssimo. E nesse estudo que estava fazendo, o passe, ele é uma quebra molecular daquele estágio que tu está mórbido. O depressivo chegou na hora do passe, ele sentou, é impossível que não haja alguma modificação no campo vibratório, né? Numa quebra molecular daquela energia mórbida e insalubre. Claro que não vai curar, porque a cura está espiritual, mas há um conforto muito grande naquele momento do passe. Impressionante, da energia que se transforma, que transmuta na quebra molecular da morbidez daquelas energias que o depressivo, que a pessoa está em tenso sofrimento. O passe é a reposição de lítio e de algumas outras substâncias que os médicos da Terra recomendam. Eles dão essa estabilização no corpo físico necessária. Equilíbrio, né? Equilíbrio, e a gente faz o trabalho, esse trabalho lento, né? Que a Kátia veio nos propor aqui, né? Da reforma íntima. Que é bastante, dependendo de cada espírito, não é igual, né? Nós temos vivências diferentes, bagagens diferentes, né? Processos diferentes. Às vezes lá na minha programação reencarnatória, eu vou falar didaticamente, não é assim, né? Ó, tu tá com uma conta aqui, como é que tu quer pagar? Tu quer pagar em 10 vezes ou tu quer à vista? À vista eu te dou uma vida, né? E a gente pede, não, me dá a vista que eu vou mais rápido. Depois chega aqui, pega toda a carga que nós escolhemos, aí, né? Eu não aguento o repuxo, né? Mas eu quis pagar à vista, não quis pagar parcelado em 3 ou 4 vidas, didaticamente assim, tá? Isso, e aí eu tenho uma vida difícil. Na verdade, todos temos uma vida difícil, porque como a doutrina espírita é muito clara, nós estamos num planeta de provas e expiações, e como estamos num processo de evolução, não é? Somos ainda imperfeitos, obviamente nós vamos lidar com muitos desafios, com muitas circunstâncias, vamos ter muitas escolhas erradas, vamos cometer muitos equívocos, mas o importante é termos a convicção de que nós podemos, né? Sempre teremos novas oportunidades de reparar os nossos erros, novas oportunidades de nos tornar melhores, né? Basta que também nós tenhamos essa força de vontade e essa fé, essa certeza de que nós não estamos desassistidos, né? A casa espírita, a igreja, enfim, todos os templos de religião sempre nos chamam a essa força maior, que é o Deus Pai poderoso, que é o Criador de todas as coisas, né? É o Ser Supremo que rege o universo, rege o mundo, rege a vida, enfim. E nós, como filhos dele, estamos aqui justamente para um caminho melhor. Então, nada na vida que nós passamos seja ao acaso. Então, a gente tem que sempre se fortalecer na fé, angariar sempre recursos, né, através da oração, termos confiança em Deus, aguardarmos um pouco mais. Se hoje o dia não está bom, as coisas não estão difíceis, a dor está pesada, vamos ter mais paciência, aguardar um pouco mais, né? Vamos confiar em Deus e entregar nas mãos de Jesus o nosso dia a dia, né? Eu sempre tenho o hábito de fazer de manhã, quando eu levanto, eu sempre acordo e olho para cima e agradeço a vida, né? Isso que é uma obrigação que eu acho que a gente tem que fazer. Eu olho para cima e digo:
bom dia, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Aí sempre digo assim, não sei o que tu vai me aprontar hoje, mas seja lá o que for, me dá força. Então, né, a gente nunca sabe o que espera o dia do novo dia. A gente não sabe o que nos espera, a empreitada dos desafios. Não são poucos, mas eu sempre peço, me dá força, porque... Eu peço a mesma coisa. Isso é importante, né? É importante isso. Eu tinha uma grande dúvida, sabe, assim, lendo, eu não encontrava uma resposta e aquilo me perturbava, não, dúvida atroz. E eu tive uma palestra em que eu fui e abordei o palestrante, foi que prefaciou meu livro, e depois eu assisti uma videoaula do Divaldo. Ambos disseram a mesma coisa. Eu tinha uma dúvida muito grande a respeito do que o Paulo falou, da questão do karma. Como é que se procedia o karma na vivência, né, do nosso estágio atual? Isso me preocupava. E como é que a gente vai reparando esse karma? E tanto esse que prefaciou meu livro, Jean Valjean, e que é universalista, e o Divaldo, que segue a doutrina espírita, disseram a mesma coisa. Não não funciona matematicamente como uma equação, não. E eles deram o mesmo exemplo, impressionante. Se tu fazes o bem e de repente aquele bem que tu fez atingiu uma coletividade de espíritos, aquele teu karma que tu carregava, ele diminui. E aqueles espíritos na coletividade difusa que tu atingiu pelo bem passam a te auxiliar de maneira voluntária, passam a querer te auxiliar, querer te ajudar. Estabelece pelo bem, olhem bem, pela ação do bem, uma conexão entre o mundo espiritual e aquela coletividade que tu foi atingida, e o teu karma, como se fosse uma borracha, vai se apagando aos poucos conforme o que tu vem praticando. Pagar o mal com o bem. Do bem, exatamente. Então é uma reparação que de repente tu acha que tu deve cumprir com determinadas ações e que vai se demorar. Não, vai depender daquilo que tu faz, da permanência do bem, da prática do bem. E os dois disseram a mesma coisa, e aquilo me deu um alívio, porque eu pensava numa matemática assim, eu pensava, meu Deus, o que será que eu sou devedor, o que eu não tenho para cumprir ainda? Por isso que a gente esquece, né? É aquela questão que eu te coloquei aqui, quem é que vai advogar por ti? Exato. Vão advogar aqueles que estão te vendo, né, fazer o bem. Acho que é por aí o caminho. Bom, é bem por aí. Nós temos um tempo, né? E o nosso tempo hoje a gente já chegou no nosso limite, mas eu quero dizer que na próxima sexta-feira nós vamos estar dando continuidade a esse tema, com a presença de uma pessoa profissional da área da psiquiatria, que vai estar junto conosco, trazendo orientações também para as pessoas, né, para como poder interagir, como poder agir, enfim, né. Vamos somar, né, a doutrina espírita com os médicos da Terra, enfim, vamos ter mais um diálogo sobre esse assunto, que eu acho que vai ser importante e vai ajudar muito as pessoas. Mas, mais uma vez, a gente quer agradecer, né, por essa sexta-feira que passou tão rápido, a gente começa a conversar e as horas vão, mas nós já estamos no nosso tempo. Então, eu gostaria que, como sempre a gente faz, cada um deixasse, então, a sua mensagem de incentivo, a sua mensagem, né, de otimismo para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, começando pelo Paulo Henrique, que é o nosso convidado, né, Frank? Exato. Eu agradeço aos meus colegas aqui, a você que está conosco, dizendo que a gente tem feito umas contratações, e tem uma pergunta que a gente faz para as pessoas que a gente vai indicar para as empresas que nos contratam para fazer as contratações, né? E nessa pergunta, quase que 100% das pessoas estão respondendo que sofrem de ansiedade. Eu estava lendo, e o que eu queria dizer então, para finalizar aqui, é que tenhamos um pouco de paciência e de calma, porque a ansiedade é a nascente de alguns desses males que nós falamos aqui hoje. E talvez nós, serve para mim também, né, a gente precisa confiar mais em Deus. Acho que a Kátia foi muito feliz em algumas colocações delas.
todos, né? É a gente ter esse senso de pertencimento aqui dentro da Terra, que pode não parecer, mas coisas normais, né? Nós não vamos conseguir apressar as coisas. Então, conter essa ansiedade, né? Valorizar mais os momentos melhores com a família, as pequenas coisas, as coisas simples. É um discurso antigo, mas um discurso tão atual, né? O Frank falou ali, a gente voltar para dentro de casa, né? Poder estar com as pessoas, quem tem essa oportunidade. Vamos curtir isso, né? Aproveitar, né? Vamos curtir muito isso, porque de repente lá termina aí, a gente vai ter que estar retomada, vamos ter que correr mais. Então, termos essa paciência, né? É entender a vida, olhar mais longe, assim. Nada vai ficar mais pior, tá, do que já está. Tudo vai melhorar mesmo, e eu preciso fazer a minha parte. Essa é uma das reflexões, né, que eu queria deixar aí, agradecendo a todos e dando uma boa noite. Até o próximo. Sônia. Bom, a princípio também, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de conversar, de estudar, de crescer. E a mensagem que eu queria deixar é assim, que às vezes uma simples conversa evita um grande problema. E nós, quando nós sentirmos que alguém que nós conhecemos, um colega de trabalho, na nossa família, não está bem, e essa pessoa não está conseguindo falar, nós podemos chegar até ela. A gente pode chegar, abrir o coração e dizer, olha, eu estou preocupada, eu estou notando que tu não está bem, vamos conversar, né? Chega, abre o coração e diz, talvez eu não tenha a solução para o teu problema, mas juntos, conversando, nós podemos chegar a uma solução, alguma coisa que te ajude a passar por esse momento. Então nós podemos fazer isso, e é muito simples, tocar o coração da pessoa, acolher, ela sentir que nós estamos sendo honestos, e isso muda muita coisa, gente. Então vamos parar um pouquinho, vamos ter esse olhar mais caridoso, mais amoroso para o outro, e ele pode estar do nosso lado, dentro da nossa casa, precisando desse acolhimento. Eu também agradeço a oportunidade mais uma vez e me contento muito a cada sexta-feira de estar aqui com vocês. Eu faço um apelo para que o Paulo venha mais vezes no programa. Também faço. Tanto eu colabora. Faço apelo toda é um semana. Grande colaborador. Eu sou assíduo seguidor dele no que ele faz na internet, aí pelas lives, sigo onde eu posso, eu assisto, porque ele é um irmão extremamente colaborador. E a colaboração da difusão das ideias do espiritismo, que é tão importante. Uma das coisas que o Divaldo diz é a grande missão dos espíritas é difundir, levar, né, ao conhecimento da doutrina, da consolação. E a consolação é isso que nós estamos aqui trazendo, a consolação da esperança, né? O suicídio não resolve o problema, muito pelo contrário, ele só paralisa o problema, ele paralisa o progresso, a evolução do ser humano, que vem com objetivos, né? Ele vem para ser importante, como ele é tão importante no mundo, no círculo social em que ele vive. Ele é muito importante, e que na verdade a pessoa não tem a noção da sua importância, ela não consegue conceber, enxergar e assimilar a importância que ela tem no seu círculo social, e ela acaba se desmerecendo, né? Criando um imaginário distorcido dela. O suicida distorce no seu imaginário, né? E diminui a grande importância que ele tem no seu círculo social, e ele distorce, acaba distorcendo. E o suicídio não resolve, muito pelo contrário, ele paralisa, e paralisa um processo que é evolutivo, porque o universo, o fluxo do universo é só um, o progresso de todos nós. Isto é imperativo, isso é obrigatório, não somos nós que determinamos, é a lei celestial que determina. No respirar do universo, nessa sístole e diástole, há um empuxo que nós não somos donos do fluxo universal. É o fluxo universal do qual nós viajamos num planeta Terra e não nos damos conta que viajamos a 800 mil quilômetros por hora, e somos viajantes numa grande nave chamada planeta Terra a 800 mil quilômetros horários, num cosmos, num universo criado por Deus.
Eu quero deixar brevemente para os nossos ouvintes uma reflexão de incentivo, né? Ter a dor como uma grande aliada, o sofrimento como uma grande experiência de aprendizado. E ante a dor, ante a dificuldade, não desanimar, né? Segue firme no teu propósito de vida, confia em Deus, confia em Jesus e segue avante, porque nós nunca estamos desamparados. Então, que todos tenhamos um excelente final de semana. Espero que a nossa conversa possa ter contribuído. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente, todos nós, os 4, né? Paulo Henrique está comprometido, está conosco, está convocado, né? Aqui. E que Jesus nos abençoe a todos, muita luz, muita paz, muita esperança, muita força, né? Cultue a oração, converse com Deus, converse com Jesus e vida que segue, né? Amanhã sempre é um novo dia. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. A gente se encontra sexta-feira que vem, se Deus quiser.